Quem está feliz aí com o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tenho que te falar que eu estou mais feliz ainda. Sabe por quê? Porque ontem nós tivemos aqui um maestro da música para nos ensinar um pouquinho sobre música. E acredita, irmãos, que ele me chamou para cantar. E falou que eu tenho jeito. Ó, para aquele que estava descartado fora, ele falou, você leva jeito, dá para dar uma arrumada aí. Não é que você está bom, mas dá para arrumar. Glória a Deus. Mas foi um tempo precioso ontem na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui, então, para ministrar a palavra do Senhor, para aquilo que Ele colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor hoje tem para falar para nós, é algo que nos traz uma luz, uma direção. E essa palavra, irmãos, nasceu tem umas 2 semanas. Eu estava conversando com um amigo, e esse amigo passando por uma situação no qual eu já passei, conforme a Gabi ministrou. Nem combinamos nada, hein? O Senhor está vendo. E ele passando uma situação, e na hora que ele conversou comigo, eu falei, meu irmão, eu já passei por isso. E na hora ali eu ministrei na vida dele, só que voltou aquele filme na nossa cabeça. Irmãos, nós estávamos recém-casados, eu e a Daiane, e nós fomos morar em Uberlândia, Minas Gerais. Eu fui trabalhar lá na região e desenvolver um trabalho. E nós passamos muita dificuldade lá. Muita dificuldade na área financeira. Meus pais estão aqui, acompanharam, nos abençoaram bastante. Mas, irmãos, estava muito difícil. Gabriela, recém-nascida, precisava tomar um leite caro, aquele Aptamil soja, misericórdia. 3 latas na semana, Jesus. Irmãos, a gente passou um momento muito difícil financeiramente. Muito difícil, muito difícil. E você sabe que a luta financeira, ela desenvolve muitas coisas em nós. E eu cheguei num ponto que eu estava tão nervoso, e nesse tempo, irmãos, eu não conhecia a Cristo. Eu não conhecia Jesus. E eu estava tão nervoso, tão estressado, tão angustiado, por toda a situação que estava acontecendo, porque a minha criação, a criação vinda do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, é uma criação de que o homem precisa honrar os seus compromissos. O homem precisa trabalhar, o homem é o provedor. E isso eu me cobro muito. E diante daquela luta financeira tão grande, começou a sair manchas no meu corpo, por todo lado. E aí eu fui para o médico, e a médica, na verdade, ela olhou e falou, isso daí eu acho que você está estressado. Eu falei, só um pouquinho. Mas, para vocês entenderem o ponto no qual eu estava, lutando para poder trazer o pão de cada dia. E aí aconteceu um fator, aconteceu algo. Eu estava precisando de recurso. E aí eu fiquei assim, vou ligar para o meu gerente ou não vou? Porque o que será que ele vai pensar? E se ele me manda embora? E aí você fica aquele 1 milhão de pensamentos. Até que eu tomei coragem, liguei para ele, na época não tinha WhatsApp. Eu liguei para ele e falei assim, fulano, eu estou precisando de uma força. Eu tenho um dinheirinho para receber aí. Você não pode adiantar para mim? Aí ele falou, posso sim. Só que o posso sim vai esquecendo, né? Aí dali 2 dias eu ligava de novo e falava, então, lembra? Né? Não, já estou fazendo, já vou pedir para fazer. Eu sei que foi umas 3 ligações. Quando a gente está precisando é difícil, né, irmãos? Quando a gente está precisando ali é difícil.
Eu sei que depois de umas 3 ligações, ele pegou e falou, não, eu vou fazer esse adiantamento para você. E quando ele falou isso, irmãos, nós já estávamos numa situação muito difícil. O limite especial do banco já tinha ido para o pau. Acho que aqui ninguém passou por isso, né? Só eu. E aí, na hora, eu peguei o telefone e liguei para o financeiro e falei assim, meu irmão, era um amigo, ó, o fulano liberou lá um adiantamento, não deposita nessa conta, porque eu estou com um problema nessa conta. Então você deposita nessa. Ah, tudo bem, beleza. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira eu fui lá no banco para ver. E aí cheguei, tirei o extrato. Nada do dinheiro. Aí eu peguei e liguei para ele na hora. Falei, meu irmão, lembra lá do adiantamento, precisando? Ele falou, eu fiz o depósito. Falei, não fez não. Não, eu fiz, está aqui na minha mesa, eu fiz. Que banco que você fez? Ah, eu fiz no tal. Ai, meu Deus, aquilo, sabe quando dá aquele gelo na espinha, assim? Eu falei, ô abençoado, eu não te falei, eu estou dando risada hoje, mas no dia eu estava quase chorando. Não era no outro banco, porque esse daí eu estava com um problema. E do jeito que entrou esse dinheiro, foi embora. Aí ele falou, será? Eu falei, não, eu tenho certeza. Aí ele pediu 1001 desculpas. Não, porque eu vou fazer o seguinte, olha, não tem como sumir esse dinheiro, você vai ter que pagar. Mas eu vou pedir um novo adiantamento, e aí eu faço amanhã para você. Na minha situação, irmãos, falei, tá bom, só faz na conta certa. Fica tranquilo, amanhã vai estar na tua conta. E aí esse daí nós vamos dividir para você, e aí nós dá um jeito. Falei, tá bom. Pois é, isso era uma quinta-feira, passou-se a sexta, no sábado de manhã, nós se arrumamos e fomos para o mercado. Ô irmão, como aquele Carrefour lá de Uberlândia, como eu chorei naquele lugar. Cheguei lá naquele Carrefour e falei, Daiane, a Daiane colocou a Gabi no carrinho, falei, vai entrando que eu vou só confirmar, né? Vou só confirmar. E ela foi, colocou a Gabi no carrinho. E eu fui para o banco e tirei o extrato. E de novo estava zerado. Eu falei, não é possível. Será que o fulano não fez o depósito? Eu não acredito. E aquilo me deu aquela tristeza profunda. E eu saí do caixa eletrônico assim, meu Deus, não veio o dinheiro. O que eu vou fazer agora? E quando eu estava passando pelo outro caixa eletrônico, me deu um negócio assim, confere lá naquele outro banco, naquele que eu tinha problema. Eu falei, não é possível. E eu fui lá. E ele havia depositado pela segunda vez na mesma conta errada. Ou seja, aquele que já nem tinha dinheiro, agora ele tinha uma dívida para pagar e sem nenhum real no bolso. Irmãos, eu saí daquela agência, daquele caixa eletrônico. Eu olhei para a Daiane estava me esperando ali na entrada. Falei, Daiane, vamos embora. O dinheiro não entrou. E aí eu lembro que nós chegamos em casa, muita dificuldade. Eu falei para a Daiane assim, Daiane, eu vou para o quarto, eu preciso ficar um tempo sozinho. Eu preciso ficar um tempo só eu. E eu lembro que eu entrei no quarto, fechei a janela, fechei as portas, e eu deitei na cama, e só vinha aqueles pensamentos bons.
você é um medíocre, você não serve para nada, você é um inútil, você não serve nem para sustentar sua casa, você é um péssimo profissional, você vai deixar a tua família passar fome. E aqueles pensamentos um atrás do outro. E aquilo, irmãos, eu chorava, e eu pensava comigo, e agora o que eu vou fazer? Porque nem voltar para Maringá eu tenho condições. O que eu vou dar para minha filha quando ela chorar? Eu preciso dar alguma coisa. Eu não vou falar que eu pensei em tirar minha vida, não pensei nisso. Mas eu cheguei a pensar, ora, era melhor que eu morresse. Era melhor que a minha vida fosse ceifada do que passar a situação. Mas aí, irmãos, no meio dessa angústia, no meio desse choro, no meio dessa... surgiu uma voz. Eu não sabia o que era essa voz. Hoje eu sei qual era a voz. E uma voz me falou assim: acalme, porque para tudo tem um jeito. E eu meio que argumentei contra essa voz, dizendo assim: não, mas não tem mais jeito. Não tem. Eu, além de não ter a condição, além de estar do jeito que eu estou, ainda arrumei uma dívida. Mas a voz, ela voltou mais forte, dizendo assim: para tudo tem um jeito. Irmãos, e por que eu sei que essa voz era do Espírito Santo? Porque essa voz, essas palavras, me encheu de tal forma, ela me levantou da cama de tal forma que eu falei: não, tem jeito mesmo. Eu só não sei como. Mas se tem jeito, tem jeito. Eu ainda estou de pé, eu ainda não morri, eu ainda tenho condições. E essa voz, ela me encheu. Então hoje, nós vamos falar a respeito justamente daquilo que eu passei naquele momento, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que já acabou, quando o impossível nos encontra, mas também encontra o Deus do possível. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler o texto do Senhor, amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O texto vai ser um pouquinho longo, mas a história que é narrada nesse texto é uma história que edifica a nossa fé. Nós vamos falar do rei Josafá. Para quem já conhece, sabe a história. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo hoje. O rei Josafá foi está na lista dos melhores reis que Israel e Judá teve. Fez algumas escolhas erradas, mas ainda assim é um homem voltado para o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, todo mundo achou? Amém. Então vamos para a leitura, e eu quero que todos prestem muita atenção, porque é uma história muito interessante, uma história abençoada. Versículo 1 diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto.
já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Irmão, só um parênteses aqui. Havia 3 exércitos que se reuniram para atacar Judá, para destruir e destronar Josafá. E era uma luta que já era perdida, porque a palavra diz que os 3 se formaram um exército enorme, um exército gigante. Então era uma luta impossível, humanamente falando. Vamos lá. Então Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Olha a oração que Josafá fez. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha o versículo 12. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito Santo veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Olha o que esse profeta revelou. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz,
e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá, ele prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Irmãos, até aqui, o Senhor trouxe uma vitória esmagadora. Se nós continuássemos lendo o texto, eles se mataram entre si. O Senhor preparou uma emboscada e eles mesmos se mataram entre eles. E quando o povo de Judá chegou e viu todos aqueles homens, todos aqueles cadáveres, já estavam todos no chão, todos mortos. E por 3 dias, eles ficaram saqueando os bens, saqueando as roupas, saqueando tudo aquilo que aquele exército tinha por 3 dias. Só para nós entendermos o tamanho desse exército que estava contra o reino de Judá. E no 4º dia, eles levantaram uma adoração, adorando ao Deus de Israel. E eles voltaram alegres, voltaram felizes, voltaram com a vitória, com os despojos de guerra. E o impacto foi tão forte que os reinos vizinhos escutaram e ouviram aquilo que o Senhor havia feito com Judá. E a palavra de Deus diz que eles tiveram paz por muito tempo. Amém, irmãos? É o que a palavra do Senhor disse nesse texto. Então, trazendo para a nossa mensagem, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos como Josafá. Nos encontramos em lutas, cercados, que às vezes nós conseguimos vencer com a experiência, muitas vezes com o nosso conhecimento, muitas vezes até mesmo com um planejamento, ou até mesmo com recurso. Mas existe guerra, existe situação que não tem o que fazer. Existe um momento que eu e você passamos na nossa vida, irmãos, que é só pela misericórdia de Deus. Eu dei o meu testemunho aqui voltado para a área financeira, mas pode ter sido uma doença na sua vida. Pode ter sido a perca de uma pessoa, um ente querido. Pode ser um vício.
pode ser um problema familiar, eu não sei. Mas eu sei que esses problemas, eles aparecem para nós. Assim como apareceu para esse homem. Essa guerra, humanamente falando, já estava perdida. Não tinha o que se fazer. Mas nós vemos um homem que se posicionou diante do Senhor. Mesmo diante de um cenário totalmente adverso. Um cenário que realmente não tinha o que se fazer. E é isso que eu quero trabalhar essa noite. Nem toda guerra, irmãos, nem toda guerra é consequência do pecado. Às vezes a guerra que nós lutamos faz parte do propósito, para que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós não estamos falando exatamente, pontuando a guerra, mas nós estamos olhando para aquele que sim, aquele que pode vencer por nós, aquele que pode fazer por mim e por você. Amém, irmãos? E o primeiro ponto que eu quero trazer essa noite, é que o problema aparece para Josafá. E era um problema insolúvel, era uma situação difícil. 3 exércitos se reúnem. E eu já começo a aprender aqui, irmãos, que o inimigo para vir derrotar, o inimigo para vir nos atacar, eles se juntam mesmo. Nós temos que entender de uma vez por todas que o inimigo ele não está de brincadeira. O mal se levanta sim, mas se levanta para cair. 3 exércitos se levantaram para guerrear contra Josafá. Só que o texto, eu olho para esse texto e eu vejo assim, depois disso, porque houve um tempo de paz. Josafá, ele estava fazendo tudo certo. Ele estava ali, levando a justiça, porque ele pregou muito sobre a justiça. Ele derrubou os altares idólatras. Josafá, ele espalhou homens para levar as boas novas, para falar sobre o Deus de Israel. Era um tempo de bênção que eles estavam vivendo. Era tempo de vitória, tempo de fidelidade, mas veio a guerra. E o que eu aprendo com isso? Que a fidelidade a Deus não isenta de termos guerra, irmãos. A fidelidade em Deus não isenta que eu e você venhamos passar por lutas, por guerras. Há levantes. E eu sei que muitas pessoas acabam acreditando, achando que você vindo para a igreja, servir ao Senhor, os teus problemas acabam. Ilusão. Se alguém vendeu isso, está errado. Porque nós acabamos de ler uma história de um homem que estava fazendo certo, e que recebeu a visita desses 3 reinos, tentando matar eles. Agora imagina a situação desse homem. Irmãos, imagina você na sua casa, com a sua família, despreparado, e você escuta ladrões do lado de fora, cercando a tua casa, dizendo assim, nós vamos invadir, nós vamos arrebentar, nós vamos roubar, nós vamos matar, e você lá dentro. Para pensar nisso. Era o que Josafá e esse povo, eles estavam experimentando. Porque o povo, quando entrava em guerra, irmãos, era sangue. Eles entravam mesmo para matar, para destruir, para roubar. Então eu começo a entender que, mesmo nós estando respeitando e vivendo os princípios, a fidelidade, vai existir guerras que vão aparecer na sua vida e na minha vida, irmãos. Assim como apareceu na vida de Jó. Jó era um homem íntegro.
Jó era um homem íntegro e sofreu. José era fiel e ele foi vendido como escravo. Nós falamos de Daniel. Daniel era um homem destemido. Ninguém vai mais orar aqui, hein? Daniel falou, só que não. Eu vou continuar orando. Ele era um homem destemido e foi lançado na cova dos leões. Nós vamos falar do nosso próprio Senhor Jesus, irmãos. Um homem sem pecado. Um homem que, por onde ele passava, ele trazia vida. Um homem que passava num funeral, já acabava com o funeral, porque transformava aquilo em vida. Um homem que era o nosso Deus encarnado, esse também foi crucificado. Então nós passamos sim, nós passamos por lutas, vai aparecer desafios, só que saiba que quando nós estamos em Deus, irmãos, eu me lembro naquele quarto escuro, e esse monte de pensamento, meus irmãos, eu passei uma situação parecida quando veio a pandemia. Agora, 2020. Só que daí a gente já estava no Senhor. Veio a pandemia, tudo se fechou. E a fábrica no qual eu vim trabalhar, em Maringá, ela decidiu fechar. Não porque ela não era financeiro. Simplesmente ela falou, já estou com meus filhos tudo resolvido, a vida deles. Eu vou fazer outra coisa. E aí, irmãos, veio o desemprego. E eu lembro que eu voltei para casa. Falei, Senhor, o Senhor falou que guarda os teus. E agora? Está tudo fechado. Explica aí. Como é que vai fazer? Só que nós nos colocamos no Senhor. Já foi diferente. Senhor, eu vou sentar para assistir o milagre. Porque até onde eu sei, eu não desobedeci. Até onde eu sei, não fui eu que saí da empresa. E o Senhor já tinha usado a Daiane para dizer assim, essa porta vai fechar. Só que eu achei que ia abrir outra, né? Mas só fechou. Irmãos, para resumir, 2020, começou a se abrir porta, se abrir portas, se abrir portas. E foi um dos anos que mais nós ganhamos financeiramente. A fidelidade de Deus, ela não tem compromisso com nada. Pode vir pandemia, pode vir o patrão, pode vir a crise financeira, pode vir o governo, pode vir o que for. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém, irmãos? Então a luta vem, a luta aparece para todo mundo. A boa notícia é que Deus, Ele não se assusta com a luta que você e eu passamos. Ele já sabe. Ele só está esperando que eu e você venhamos nos recorrer a Ele. Amém? Irmãos, nesse momento, Josafá, ele recebe essa informação, não tinha saída, não tem o que fazer. Só que eu vejo um ponto muito interessante, porque ele primeiro, ele recorre ao Senhor. A primeira coisa que esse homem faz é recorrer ao Senhor. Tem algumas traduções, a minha está escrito que alarmado, mas a maioria das traduções está dizendo assim, ele teve medo. Ele teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Irmãos, eu vejo que a Bíblia, ela não esconde o medo desse homem, o medo do rei. Então deixa eu falar uma coisa, é normal a gente sentir o medo. É normal eu e você sentirmos o medo. Faz parte. O medo chegou. O medo chegou na vida desse homem, mas não governou as suas decisões. O medo chegou, mas ele não
escutou o medo para tomar a decisão. Simplesmente existe uma grande diferença entre sentir o medo e ser dominado pelo medo. Sentir o medo, está tudo normal. Agora, ser dominado pelo medo, é aí que não pode acontecer. Só que Josafá, ele faz algo extraordinário. Esse homem que era o rei, que tinha um exército debaixo da sua mão, do seu comando, ele não convocou primeiramente o exército. Ele não preparou um planejamento de guerra. Ele não convocou os militares e falou assim: ei, vamos fazer uma estratégia, vamos ver o que a gente faz. Não. A sua primeira atitude foi falar assim: gente, vem cá, vamos buscar o Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o caso hoje que você está lidando na sua vida, que é um caso perdido. Mas busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Coloque-se diante do Senhor. Eles se colocaram diante de Deus, em jejum e oração. Ele convocou todo aquele povo. Ele convocou todo o seu povo, e o seu povo ouviu. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus diz que veio o povo de toda a região, de todas as cidades. Isso mostra que Josafá, ele tinha know-how. Ele era uma pessoa que as pessoas acreditavam. Por isso que nós precisamos andar no caminho correto. A nossa palavra, ela tem que valer mais do que a nossa assinatura. Uma vez eu escutei isso, eu fiquei pensando, quantas pessoas assinam as coisas, mas depois falam: não, a nossa palavra, ela precisa valer mais do que a nossa assinatura. Da nossa boca tem que sair verdade. Da nossa boca tem que sair os princípios estabelecidos pelo Senhor. Da nossa boca, quando alguém falar alguma coisa: mas fulano, não, fulano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se ele falou, está falado. Josafá, ele convida, ele faz um convite e todos vieram. Olha que interessante. Ele convida o povo para clamar ao Senhor. Diante de uma situação terrível que estava acontecendo. Pressão, porque os soldados ali em volta, e na época eles tinham algumas estratégias de guerra. Eles começavam a bater, fazer barulho, sabe assim, para poder amedrontar. Imagine toda essa pressão. Muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Aquilo que está cercando a nossa vida começa a fazer barulho na nossa cabeça, dizendo assim: você não vai conseguir, eu vou te pegar de novo, você já é um derrotado, eu já te venci uma vez, vou vencer de novo. E aquela pressão vira na nossa cabeça. Só que Josafá, ele nos ensina algo fantástico: buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar ao Senhor, irmãos. E ele faz uma oração poderosa. A oração poderosa que ele coloca aqui, olha só. Ele diz assim: pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso. Ele está dizendo assim: Senhor, nós não temos força. Eu não sou capaz. Eu já me enxerguei. Eu não consigo. É isso que nós temos que nos colocar diante do Senhor. Senhor, por mim eu não consigo, eu sou fraco, sou falho, sou limitado. Só que uma coisa ele diz: não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sou capaz, lá fora o exército é gigantesco, a derrota é certa na visão humana, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, mas uma coisa eu te falo: os meus olhos estão no Senhor.
Irmãos, foi o que nós passamos na pandemia. A notícia era, está fechando tudo, está fechando tudo, está fechando tudo. É só, como diz, era só os comércios, me lembra aí, era só os essenciais, como se o nosso não fosse. Todo trabalho é essencial. Mas eu olhava, falava, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Essa vai ser legal de ver, porque está tudo fechando, o mundo está fechado. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Eu sei que o Senhor é o Deus dono desse mundo. Irmãos, eu não sei qual é a luta, o impossível. Qual é a tua situação que você está vivendo que não tem saída? Mas faça como Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu não tiro os olhos do Senhor. Faça que nem Jacó. Jacó falou assim, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Resistência, persistência. Nós somos homens e mulheres de Deus, chamados pelo Deus Altíssimo, chamado pelo Todo-Poderoso, irmãos, chamado por aquele que criou todas as coisas. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos sustenta. Amém, irmãos? Então busque ao Senhor verdadeiramente. Mas Josafá, mesmo ele sendo rei, ele teve a humildade. Senhor, eu não sei o que fazer. Na minha e na sua oração, irmãos, precisa ser assim. Fica dando dica para Deus, não. Fica tentando orientar Deus. Deus, eu tenho uma estratégia. Eu vou orar para o Senhor, mas eu tenho uma estratégia aqui que se o Senhor fizer, vai dar certo. Quem já fez isso? Só eu, né? Só eu aqui, né? Nós precisamos ser igual a Josafá. Senhor, está nas tuas mãos. Me ajuda. Me socorre. Porque os meus olhos estão voltados para ti. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, após a oração, Deus responde a oração. Após Josafá se colocar diante do Senhor, diante daquele povo e fazer uma oração singela, simples, o Senhor responde. O Senhor veio através do Espírito Santo e falou com Jaziel. E olha o que ele responde. Assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimado. Não fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O Senhor está dizendo assim para mim e para você, não tenha medo. A primeira coisa que Ele quer fazer é acalmar o nosso coração, dizendo assim, não tenha medo. Acalma o teu coraçãozinho. Eu sou o Senhor. Não desanime. Por que Ele está dizendo assim? Não desanime. Por quê? Porque um coração machucado, um coração triste, ele vai fazer com que eu e você venhamos desanimar. O inimigo hoje, ele trabalha de uma forma em que ele está o tempo todo lutando contra a nossa mente, tentando nos desanimar, irmãos. Você quer prender uma pessoa, você não precisa colocar ela lá na cadeia. É simplesmente deixar o inimigo entrar na mente dela. Se o inimigo ele conseguir dominar a mente, pronto, a pessoa não precisa. Ela pode estar num lugar lindo, mas se a mente dela está dominada.
Então ele diz: não tenha medo, não tenha medo, não fiquem desanimados. E ele continua dizendo: olha, vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem as suas posições. Espera aí, ué, se eu não preciso lutar essa batalha, por que ele está falando, tome a sua posição? É um pouco estranho quando nós olhamos isso. Olha, você não vai precisar lutar, mas se posiciona. Deus está dizendo assim: ei, eu vou fazer, mas vou fazer com aquele que tem compromisso. Eu faço, mas eu preciso de compromisso. Se posiciona, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor nos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, não desanimem, o Senhor estará com vocês. E assim eu falo, para mim e para você: não tenha medo, não desanime, pois o Senhor estará com vocês. Mas se posicione, fique firmes, prevaleça na presença de Deus, não desanime, porque a primeira coisa que o inimigo vai querer fazer é tirar você da presença do Todo-Poderoso, porque quando nós estamos na presença, irmãos, nós somos imparáveis. Pode vir problema, pode vir as lutas, pode vir os obstáculos, mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é mais do que vencedores? É vencer várias vezes. Fique firmes, permaneça, tenham fé no Senhor, o seu Deus, tenham fé, porque o Senhor está com vocês. Mas olha que interessante, Deus disse assim: olha, eu vou lutar por vocês, a peleja é minha. Tem muitas, a gente usa muito essa, e é isso, a peleja é do Senhor, mas se posicione. Agora Josafá, ele faz algo muito estranho, porque a palavra diz que ele posiciona, olha só, ele vai sair para a guerra, e ele pega e nomeia alguns homens para cantar hino, e louvar a sua santidade, indo à frente do exército. Eu fico imaginando aqueles homens que cantam: ô Josafá, espera aí, filho, eu não me alistei não. Como assim? Ou seja, nós temos que ir atrás. Mas Josafá diz assim: não, vocês vão à frente. Eu colocarei vocês à frente, cantando hino, cantando louvores, dando graça e dizendo assim: pois o amor de Deus dura para sempre. Sabe por que Josafá fez isso? Para ensinar para nós que nós temos que cantar, nós temos que louvar antes da vitória acontecer, porque a vitória é certa, a conquista é certa. Então antes do que aconteça, comece a cantar, comece a louvar, comece a bendizer o nome do Senhor. A luta ainda existe, o exército está lá fora, não aconteceu nada ainda, mas nós estamos cantando, nós vamos passando, nós vamos cantando, nós vamos dando glória a Deus. Por quê? Porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele fala assim: vão vocês à frente. Por quê? Porque a vitória é certa. Eu sei que eu estou falando em Deus, a vitória é certa. Você quer uma mudança de vida, você quer uma mudança de panorama, você quer um milagre, creia no Senhor. Se posicione, fique firme, não desanime. E já vai cantando o canto de alegria, já vai cantando o canto de adoração, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Eita glória, eita glória. Irmãos, e ele coloca então esses homens ali na frente cantando e adorando ao Senhor.
E aqui eu vejo um ponto sensacional. O Senhor faz de um jeito, Ele faz do jeito dele, não é do nosso. Ele disse que ia fazer. Olha, essa luta é minha. Essa batalha é comigo. Somente creia, somente se posicione. E o Senhor faz de um jeito que é do jeito dele. Então por isso, irmãos, que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e não tentar dar dica para eles. Não tentar dar dica para o Senhor, dizendo assim: Senhor, olha, então, não, Senhor, está nas tuas mãos. Deus, Ele operou uma confusão. A palavra de Deus diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam o Senhor preparou emboscadas. Ou seja, a nossa luta é na carne, a nossa luta é no visível, mas Deus, Ele luta no invisível. Nós usamos as nossas armas muitas vezes naturais, a nossa boca, a nossa canção, mas o sobrenatural, o invisível, Deus, Ele vai trabalhando, irmãos. Deus vai trabalhando, irmãos. O reino de Deus, ele funciona diferente. O reino espiritual, ele funciona diferente. Ou seja, enquanto esses homens adoravam, Deus guerreava. Lembra de Moisés, quando sobe ao monte, e ele está lá com Arão e Hur? Primeira guerra, que Josué vai batalhar. Enquanto eles erguiam as mãos, Israel vencia. Quando ele abaixava, o inimigo prevalecia. Erga as mãos e adore a Deus, porque enquanto você adora, Deus, Ele está guerreando por você. Enquanto você está cantando, o Senhor arma emboscadas, o Senhor prepara o teu milagre. Amém, irmãos? Eles venceram sem levantar uma espada. Eles venceram porque se colocaram diante do Senhor. O Senhor lutou por eles e o Senhor lutará por vocês. Amém? Aleluia. Quinto ponto. E depois dessa manifestação gloriosa do Senhor, o que parecia morte se transformou em um grande milagre. O lugar que seria um lugar de morte se transformou num lugar de milagre. Aonde estavam preparados para eles guerrearem, ali se tornou um lugar onde eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos. Tem bênção do Senhor. Aonde você hoje está sofrendo, lá o Senhor vai te exaltar. E as bênçãos é sem medidas. Irmãos, depois que eu escutei aquela voz, dizendo assim, para tudo tem um jeito. E eu não sei, hoje eu sei, né? Era o Espírito Santo enchendo. E eu me lembro que eu levantei, eu saí do quarto. Eu não me lembro agora o que aconteceu, porque foram tantas coisas. Mas uma coisa eu sei. O Senhor transbordou na nossa vida. Naquele mesmo ano, a mesma empresa me trouxe para o Paraná. E foi um milagre de Deus. Porque no olhar humano eu seria, acho que a 10ª pessoa para eles trazerem para o Paraná. Só na cidade de Cianorte tinha 11 representantes. E eu que nem era de Cianorte, Deus falou, não, eu quero ser aqui. Deus restituiu a nossa vida. Deus nos deu um casal abençoado, Sidney e Alaide, que nos apresentaram o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos muito pela vida deles, porque nós chegamos até Jesus através deles. Eu sei que depois de um ano, de tanta luta, no final do ano nós estávamos desfrutando até mesmo de uma férias. Quem via nós ali nas férias, numa prainha,
não imaginava o que nós passamos ali durante o ano. Assim são esses homens. Esses homens aqui, eles estavam programados para morrer, não tinha como eles vencer. A derrota era certa, mas quando o Senhor coloca a mão, Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle. E é tão bom não saber o jeito que Ele faz, porque cada vez que Ele faz, Ele mostra a grandeza, o poder, o controle, e sempre está nos surpreendendo. Esses homens, eles chegaram diante desse lugar, e eles viram uma multidão, cadáveres, e ali eles despojaram de riquezas, voltaram adorando ao Senhor, voltaram glorificando ao Senhor. Então assim, irmãos, eu não sei o que é que você tem passado, quantas vezes a gente já pensou ou já passou por essa situação, mas eu vou te contar 2 segredos. Primeiro, busque ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Busque o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. E Ele te ama. Ele me ama. Mas em segundo lugar, posicione-se. Posicione-se diante de Deus. Entregue para Ele essa situação. Esses homens, eles não foram covardes. Porque eles poderiam muito bem dizer assim: Senhor, o Senhor falou que a guerra é tua, então nós não vamos. Por que nós vamos sair? Por que nós vamos arriscar? O Senhor falou que não é para erguer espada. O Senhor falou que a luta é sua, não é nossa, então por que nós vamos? Mas o Senhor disse assim: se posicione, fique firmes. Ou seja, faça o que você tem que fazer. Porque o milagre quem faz é Ele. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que Ele fez? Pediu para os homens tirarem a pedra. Porque o milagre é só Ele. Posicione-se. Porque quando nós transformamos pânico em oração, quando nós transformamos dor em louvor, Deus transforma a nossa provação em testemunho. Não foi fácil o que nós passamos, mas há 2 semanas atrás eu pude ajudar esse rapaz. Há 2 semanas atrás eu levei uma palavra para ele. Há 2 semanas atrás eu falei assim: fica firme. Fica firme. E se coloca diante de Deus. E eu tenho certeza que se você se colocar diante de Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida. E ele disse: eu creio. Eu creio. Irmãos, aquilo que muitos chamam de somente Bíblia, eu chamo isso daqui de arma de guerra. Porque nos dias mais escuros, nos dias mais problemáticos, nos dias em que a circunstância vai tentar nos engolir, a palavra de Deus, ela vai ser uma arma poderosa para lembrar o quanto nós somos amados, o quanto nós somos abençoados, o quanto o Senhor se importa comigo e com você. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero encerrar essa palavra. Aleluia, Deus. Irmãos, toma posse. Toma posse da palavra do Senhor. O Senhor quer uma vida abençoada para nós. O Senhor tem uma vida linda para nós desfrutarmos. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer através de nós.
E eu tenho a certeza absoluta em Deus, que aquele que verdadeiramente colocar-se diante de Deus e se posicionar, ficar firme, manter-se diante da palavra, por mais que seja difícil, grandes coisas o Senhor há de fazer. Seja no momento em que você vai dar uma palavra de bênção, seja no momento em que você está numa conversa com um amigo, seja no momento de trabalho, irmão, permaneça firme no Senhor. Certa vez eu estava em Goiânia, eu fui para Goiânia para visitar de forma especial um cliente. E eu lembro que eu cheguei em Goiânia, na segunda-feira cedo, o representante me levou lá. Aí a cliente veio que fez assim, a marca no qual eu representava era pequenininha. E ela meio que desfez, sabe, dizendo assim, vem quinta-feira aí. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou voltar para lá e, né? Mas beleza, ela falou para voltar quinta, eu vou voltar quinta. E aí quinta-feira nós voltamos, cedinho ela estava lá. E ela nem, vocês? Eu marquei, né? Falei, você marcou, estou aí, eis-me aqui. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu estou vendo algumas peças aqui e tal, mas eu não me lembro quanto eu comprei. Olha só o descaso, né? Tipo assim. Aí eu peguei e falei assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu posso pedir lá na fábrica o pedido, para saber quanto você comprou, né? Ela falou, então eu preciso ver, porque, né, ver se o produto girou bem, se girou ali 70%, né? Acho que 70% uma média, aí é sinal que foi bom. Aí eu falei, tá bom. Eu não me lembro o número agora, exato. Mas era tipo assim, ela comprou 100 peças, vendeu 30, era o contrário. Vendeu 30%. E aí eu recebi a notícia ali, olhava para ela, eu falei, e agora? Eu falo a verdade e saio sem pedido? Ou eu dou uma enganada aqui e saio com o pedido? Essa dúvida vem na cabeça de todos nós, irmãos. Porque a gente quer resolver do jeito nosso. A gente quer dar um jeitinho. E aí eu falei assim, olha fulana, então, na verdade você pediu tanto e vendeu tanto. Realmente vendeu 30% do que você pediu. Eu prezei pela verdade. Eu não hesitei. Não posso falar para vocês que eu não pensei. Eu cheguei a pensar, mas eu não hesitei. Falei, não, a verdade é a verdade. Fulano, olha, vendeu 30%. Ela vendeu pouco, né? Mas de repente é os modelos que eu peguei que não são tão... Falei, então, de repente é isso. Pronto. A culpa já não era minha. Enfim, saímos de lá com um pedido feito. Falando a verdade. Mas independente, eu poderia ter saído sem o pedido. E estava tudo certo. Porque isso é uma questão de posicionamento. Uma posição de caráter. Porque pode ser que ela não estivesse vendo o que eu estava vendo ali. Mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E se eu for fiel no pouco, no muito Ele me colocará. Primeiro eu preciso ser fiel no pouco. Primeiro eu preciso mostrar o meu posicionamento. Primeiro eu preciso me manter firme, mesmo a situação sendo adversa. Então vamos tomar essa palavra de Josafá. Está com problema? Eu também estou. Vamos recorrer àquele que é o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Xalabachore, canta lamassore, anda labas. Ecova, yarabadassore, canta lamassore. Orianda labasse, calamanás. Eirabassure, canta lamas.
Essa é uma noite em que nós temos que colocar a nossa fé à prova. E anda lá baixou e canta lá maçou. E o Senhor está falando, o mesmo Deus que esteve com Josafá, hoje está aqui. Ramanache, calabadá, chore, anda lá maçou. Passei, anda lá baçou, canta lá manas. O mesmo Deus que operou o milagre, o mesmo Deus que transformou aquela derrota em vitória, o mesmo Deus que trouxe para aquele povo a libertação, o mesmo Deus que transformou aquela tristeza em alegria, esse mesmo Deus hoje Ele está aqui. Ramache calabadacho, rianda lamache calamanas, rabassuri anda labas, xalabassuri anda labas. E o Senhor está me mostrando, existem vários impossíveis aqui. Existem várias situações aqui, impossíveis de ser resolvidas. Ei, o Senhor hoje está aqui. O Senhor hoje está aqui. E Ele está aguardando o nosso clamor, a nossa oração, o nosso posicionamento. Ramacheca, labadachou. E eu tenho a certeza em Jesus. Eu tenho a certeza em Jesus Cristo. Se essa Bíblia que eu creio, se essa Bíblia que o Senhor é a voz do Senhor aqui na terra, se essa Bíblia fala a verdade, ela vai transformar vidas. E esse impossível vai se tornar possível. Esse lamento, esse problema, essa adversidade vai se transformar num testemunho lindo. Creia em nome de Jesus. Eu, o Senhor, estou falando para vocês hoje. E anda lá, baixê, calama. Eis que te trouxe aqui, para que você ouviste esta palavra, e saiba que eu sou Deus. Eu sou o Deus que transforma corações. Eu sou o Deus que faço onde não existe. Eu sou o Deus que toco aonde ninguém toca. Eu sou o Deus que dou o diagnóstico final. Eu sou o Deus que somente eu posso dizer a palavra final. Pode o homem fazer a reunião, pode o homem passar o diagnóstico, pode o homem prever tantas coisas, mas a palavra final, ela sai da minha boca. Ramadacheca, labasta. Abassore anda lamassu. Tem uma pessoa aqui que está desacreditada, o Senhor está dizendo. Tem uma pessoa aqui que o Senhor está dizendo, ela está desacreditada, e você sabe quem é. E o Senhor está dizendo, essa palavra é para você. Eu vou fazer do meu jeito. E do meu jeito é o melhor jeito. E eu não vou somente trazer você, mas toda a tua família, assim diz o Senhor. Não coloque um ponto final aonde eu não coloquei a minha palavra. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite tão especial, por essa palavra, Senhor, poderosa que o Senhor entregou para nós essa noite. Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, nós sabemos o quanto o Senhor tem se dado, tem se doado, para que nós venhamos receber o Teu amor.
Pai, nós sabemos o quanto o Senhor, papai, que até mesmo entregou o seu único filho, Pai, para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós fôssemos salvos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela possa entrar no nosso coração, e nós sabemos que servimos a um Deus todo-poderoso. Nós não servimos ao homem, nós não servimos a uma placa de igreja, nós não servimos a uma denominação, nós não servimos a um partido político. Senhor, nós servimos o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Ramachê Calabadás. E eis que o Senhor está dizendo aqui: ei, filhos, filhas, creiam. Rabachê Calamanás. Você não está usando o teu nome, você não está usando o nome de homens, mas vocês estão usando o meu nome, o nome todo poderoso, o nome que ressuscita mortos, o nome que construiu todas as coisas, o nome que não há impossível. Ei, Rabachê Calamás, peça com fé, peça com fé, e se posicione-se diante de mim. Senhor, eu quero agradecer por cada vida aqui essa noite. Eu quero agradecer, papai, por cada família aqui representada essa noite. Eu quero agradecer, Senhor, por cada lar representado aqui essa noite. Porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, primeiramente para que nós venhamos te adorar, mas também para escutar a tua palavra. E obrigado, Pai, pela tua presença. Porque mais do que tudo, Senhor, é a tua presença. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que assim como Josafá, hoje nós estamos nos colocando aqui, Senhor, em oração, porque nós sabemos que o Senhor peleja por nós, o Senhor luta por nós, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos sustenta, Pai. Senhor, eu agradeço a Ti, Pai. Eu agradeço por cada vida aqui essa noite. E eu oro em nome de Jesus, Pai, que essa palavra continue queimando no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. E que nós venhamos sair daqui hoje fortalecidos pelo Espírito Santo, convictos, Pai, porque a mesma voz que falou assim: para tudo tem um jeito, a mesma voz está dizendo para mim e para você hoje: eu sou Deus Todo-Poderoso, e me revelo no íntimo, me revelo no particular, e para saber que eu sou Deus, vocês sentirão algo diferente. A minha palavra vai trazer paz. A minha palavra pode ser que não traga compreensão, mas vai te encher de paz. Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que eu oro, Senhor, e abençoo o teu povo, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos venham ter uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana repleta de conquistas, uma semana em que por onde eles passarem, eles vão deixar o Evangelho, eles vão sinalizar e apontar o amor de Jesus. Que eles venham ter uma semana, papai, repleta de boas notícias, mas também diante das lutas, que eles venham permanecer firmes, inabaláveis, porque nós carregamos, Senhor, uma identidade: nós somos os teus filhos. Pois eu abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do nosso amigo fiel, Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, em nome de Jesus.